O título da aula se chama O Mistério das Estrelas. E sim, nós vamos hoje começar a arranhar a superfície, mas arranhar a superfície de um tema muito gigante, muito complexo, que é a astrologia à luz da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre as estrelas. Cara, eu sou um apaixonado pelo tema das estrelas a vida toda. Quantos gostam de astronomia, astrologia? Astrologia o crente tem medo, né? Astronomia. Aquela coisa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Sobre esses cálculos miraculosos aí, né? Tu sabe que eu sou um cético com relação a determinadas contas. Hoje mesmo, eu catei como foi medida a distância da Terra ao Sol. Essa que nós temos, segundo a ciência oficial, nós estamos do Sol 156 milhões de quilômetros. E aí, como o movimento de translação, que seria o movimento da Terra em torno do Sol, ele é elíptico, então nas pontas a distância é essa, mas nas laterais é 142 milhões de quilômetros. Tá, as estrelas, elas são calculadas baseadas numa distância conhecida, que é a distância da Terra no Sol. Tá, mas e a distância da Terra no Sol? Cavoquei. A distância da Terra no Sol é com base numa distância conhecida, que é da Terra na Lua. Tá, mas e na Lua? Quem é que estendeu a régua e mediu? Entendeu? Porque se tu tem uma distância conhecida, isso é geometria, né? Você sabe que se você tem uma distância conhecida, você consegue... Acho que é Pitágoras, né, cara? Tu faz um triângulo e tu consegue calcular. Mas se tu não tem uma distância conhecida, como é que tu vai calcular? Então, a gente não tem o costume de perguntar, né? Como é que foi calculada essa distância tão astronômica daqui até o Sol? E aí, baseado nela, as distâncias das demais estrelas são mais absurdas ainda, né? São milhões e milhões de anos-luz e tal. Vocês já pararam para ler e entender o que é uma estrela? Em singela definição, tá? De uma forma muito resumida, estrelas são grandes esferas formadas por plasma aquecido a milhares de graus. Seu formato deve-se à sua gravidade, que aponta em direção ao núcleo da estrela. Indiferente do motivo pelo qual esse plasma se aglutina, para a ciência oficial, ele tem... Porque quanto maior a massa, maior a gravidade, para quem lembra da física. E eu não sou bom nisso, mas... E aí tem a galera que não crê na gravidade, crê no eletromagnetismo, né? Mas o fato é que a essência da estrela ela é uma bola de plasma. E o que é o plasma? A imagem da esquerda é uma esfera de plasma. Se compra na internet, é um globinho assim, e aí ela emite raios em direção, é um globo de vidro, no meio tem tipo uma bobina de Tesla, que ela emite raios de plasma. E aquele raiozinho é o plasma, né? Ele é o quarto estado da matéria, ou o primeiro estado da matéria. Existe o sólido, o líquido e o gasoso, né? E o plasma, que não é nem uma coisa nem outra. É aquele fogo, aquela coisa ali que parece um raio. Um raio é feito de plasma, de certa forma. E a estrela ela é isso. A estrela ela é uma grande bola de plasma, superaquecida, né? E ela é tão aquecida, quanto maior for a estrela, que dentro dela se forma toda a matéria que existe. Que os elementos da nossa tabela periódica, por exemplo, os metais preciosos, inclusive o ouro, ele é formado dentro de uma estrela. Por que eu estou falando isso? Porque a gente olha para cima de noite e vê aqueles pontinhos luminosos tão distantes e não sabe o que está acontecendo lá, né? Mas elas são, no mínimo, estranhas. Elas são, no mínimo, poderosas. Elas são, no mínimo, intrigantes e misteriosas. Por isso que o nome da nossa aula hoje é o Mistério das Estrelas. Porque para a ciência, aquilo lá não é um ser vivo, por óbvio, né? É uma bola de plasma. Assim como os planetas que estão aqui no nosso sistema solar, alguns deles são esferas gasosas, como, se não me engano, Urano e Netuno, eu não quero mentir. Eles não teriam nem massa, eles seriam gasosos e tal. A despeito disso, as estrelas, elas não são exatamente explicáveis, elas não existe uma descrição. Por quê? Porque tudo que se tem acerca delas é de uma observação muito distante, tá? O que se tem é uma observação cada terra de algo que está muito longe. Por exemplo,
o ser humano não é capaz de sondar as profundezas dos mares. Nós não temos mapeado o fundo dos oceanos. Vocês sabiam disso? Existem scanners poderosos que estimam a profundidade dos mares, mas não tem como saber exatamente o que acontece debaixo do mar, que está aqui no nosso planeta. Como nós vamos descrever como são as estruturas de uma estrela que, segundo a ciência, está a milhões de anos-luz distantes de nós? Estou dizendo tudo isso para deixar vocês bem curiosos com relação às estrelas. Agora eu vou fechar um parênteses, vou deixar as estrelas na prateleira, e nós vamos falar sobre outras criaturas, sobre as quais a Bíblia fala de um montão. E são eles os anjos. O que são os anjos?